Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Mais um dia aqui que a gente está conversando, evangelizando, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, a sua palavra, levando a mais e mais pessoas, né? Nesse domingo abençoado, onde estamos vivenciando a festa do nosso padroeiro. Hoje, dia do Senhor, hoje é dia da gente procurar a missa, principalmente hoje, participar da palavra, né? Da Eucaristia, quem puder. Hoje nós sabemos que não ir à missa por desleixo ou por preguiça é um pecado mortal, né? Nós temos que, depois, se não formos à missa, nos confessarmos. Ainda mais hoje que temos a nossa festa padroeira, que está bonita, bonita. Este ano está superando os outros anos. Uma festa maravilhosa, animada, muito tranquila. Todo mundo se confraternizando. Nossos padres, nossos bispos participando da festa. Dizer a vocês que, graças a Deus, só bênçãos, né? E o evangelho de hoje é o evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e pelo príncipe dos demônios. Ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois pode saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado ao homem, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e meus irmãos? Quem são meus irmãos e meus irmãs? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, no evangelho de hoje, Jesus está dizendo o quê? Que a sua família é aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que respeita os mandamentos de Deus, que procura ouvir a palavra de Deus, que procura fazer a vontade de Deus. Jesus está dizendo aqui que tudo será perdoado ao homem que se arrepender, que se confessar verdadeiramente, menos o pecado contra o Espírito Santo. Por que está dizendo isso? Porque acusaram aqui Jesus de ser demônio, acusaram Jesus de estar possuído. E Jesus faz uma catequese. Não é que Jesus esteja desprezando sua mãe, né? Nós sabemos que naquele tempo de Jesus, as pessoas costumavam chamar o outro de irmão, né?
E a mãe de Jesus, ele não está aqui desprezando Maria. Ele aproveita aquele momento que está ali naquela multidão, estão ao redor dele, para fazer uma catequese. Jesus era muito inteligente, Jesus é Deus. Então ele aproveitou aquele momento para dizer o quê? Minha família são vocês que fazem a vontade de Deus. Jesus não ia deixar ele lá sozinho para atender aos parentes. Mais uma catequese que Jesus faz aqui e demonstra a sua sabedoria, a sua inteligência. Aqui no Evangelho, ele procura revelar de onde vem seu poder. Seus parentes queriam agarrá-lo, e seu poder vinha do Espírito Santo. Vejam que catequese maravilhosa Jesus faz aqui. Aproveita a oportunidade para ensinar a todos. Tudo lhe será perdoado. Blasfêmia, tudo lhe será perdoado se você se arrepender e pedir perdão. Mas o pecado contra o Espírito Santo jamais. Porque eles acusavam Jesus de estar possuído. E Jesus diz o quê? Uma casa que se divide, uma família que se divide um contra o outro, essa família vai ser destruída. Ele quer dizer o quê? Que se a igreja estiver um contra o outro, um irmão blasfemando contra o outro, um irmão dizendo que o outro está possuído, dizendo que o outro está endemoniado, essa casa, essa igreja vai ruir. E como eu sempre falo aqui, a igreja doméstica é onde nasce a igreja comunitária. Na família é onde nasce a igreja comunitária. Jesus não veio como Filho de Deus, ele poderia ter vindo aparecido no mundo, mas Deus quis que ele viesse de uma família, Jesus, Maria e José, para mostrar como a família é importante. E aqui Jesus fala, uma família dividida, marido contra a esposa, esposa contra o marido, filho contra mãe, mãe contra filho, essa família vai se destruir, ela não vai andar. Então é importante que a gente possa ler nesse domingo o Evangelho, refletir, analisar onde é que nós estamos acusando um ao outro, onde é que nós estamos pecando por essa acusação grave. O Evangelho de hoje é muito rico. Hoje nós temos que refletir muito sobre esse Evangelho, para o nosso bem, para o bem de nossa família, para o bem de nossa igreja. Quantas pessoas nos acusam de tantas coisas? Quantas pessoas atacam nossa igreja diariamente? Quantas pessoas atacam nossos padres, nossos bispos? Tudo para destruir. São milhares de acusações. São perseguições diárias. Como era naquele tempo, ainda é hoje. Buscam qualquer forma de acusar, de destruir. A gente não pode falar tudo aqui, mas se você procurar aí nas redes sociais, são muitas falsas acusações para atacar a nossa igreja. Então que a gente seja fortificado. Jesus disse que o seu poder vem do céu. Dá a conhecer sua identidade. Ele é aquele que amarra o homem forte, pois seu poder vem de Deus. Vejam, o seu poder vem de Deus. O poder de Jesus nunca veio de demônio, de nada disso. São acusações que até hoje a igreja sofre. Que a gente não se deixe enganar, que a gente seja forte, perseverante. Ainda mais diz aqui, ó: por aquele que faz a vontade de Deus, engajando-se no seu projeto, integrando a sua casa. Aquele que se engaja no projeto de Deus, da família, fortificando a sua casa, edificando a sua casa, não se deixando abater por acusações, por novas ideologias, não se deixando abater por falsas promessas. Esse realmente está fazendo a vontade de Deus. Que você possa refletir sobre esse Evangelho de hoje, ler e compreender e fazer a sua análise. Amém? E mais uma vez estamos vivendo ainda
atrasando Santo Antônio. E hoje nós vamos ler mais um milagre de Santo Antônio. E hoje é: morto falou em defesa do pai de Frei Antônio. Vou ler aqui para vocês. Um rapaz foi assassinado perto da casa de Martinho de Bulhões, pai de Santo Antônio. Os assassinos levaram o corpo para o quintal de Martinho e ali o enterraram, sem que o proprietário do terreno soubesse. Mais tarde, foi descoberto pela justiça o corpo na casa do infeliz fidalgo, e este foi acusado pelo crime. Diante dos gravíssimos indícios de sua culpa, permaneceu 15 meses preso e finalmente estava sendo julgado e seria com certeza condenado à morte. Frei Antônio foi misteriosamente avisado do perigo que ameaçava seu pai. Santo Antônio foi imediatamente pedir aos guardiãos do convento que o deixasse ausentar-se da Pádua por pouco tempo. Assim que foi autorizado, viu-se transportado num instante a Lisboa, indo direto aos tribunais, e depois de beijar a mão do seu pai, em sinal de respeito, tomou a sua defesa. Os juízes ficaram impressionados com o aparecimento daquele inesperado advogado e com a segurança com que ele falava, mas não se convenceram da inocência do réu. Tantas eram as provas que tinham de sua culpa. Faltando testemunho de defesa, Santo Antônio apelou para o depoimento da vítima. Os assistentes, surpresos com a estranha proposta, começaram a rir. Mas Frei Antônio insistiu e os juízes, levados pela curiosidade, consentiram que ele chamasse o morto como testemunha da defesa. Chegando à sepultura do falecido, o santo ordenou que o abrisse e chamasse o frio cadáver em voz alta, ordenando-lhe, com o nome de Deus, que dissesse aos juízes a verdade sobre o seu assassino. Imediatamente o morto levantou-se como se estivesse vivo e respondeu com voz sonora que Martinho de Bulhões era inocente e não estava manchado pelo seu sangue. Em seguida deitou-se na sepultura. Santo Antônio, depois de se despedir do pai, desapareceu. Ficaram os juízes e a assistência assombrados com o milagre que acabaram de presenciar. O nobre Martinho de Bulhões, graças ao seu santo filho, teve sua vida salva. Os verdadeiros culpados foram descobertos. Veja aí, minha gente, mais um milagre de Santo Antônio para a gente refletir, né? A fé, a grande fé, onde nos leva. Essa é a história de nosso padroeiro Santo Antônio. Um ótimo domingo a todos, que você possa a cada dia rogar a Santo Antônio por sabedoria e graças. Deus te abençoe.